Tio Wiza, Faimon City, 2014, Estúdio Toca dos Maloqueiros, 135. Salve, salve, galerinhos e galerinhas! Tudo bem com vocês? É claro! Para quem não me conhece, me chamo Israel Santiago, acadêmico do curso de Pedagogia da turma PED 1644. Mas para quem já me conhece, pode me chamar de apelidado Tio Wiza, o seu professor não convencional, certo? Venho por meio deste vídeo aqui finalizar o meu estágio obrigatório de número 2, ou seja, dos anos iniciais do ensino fundamental. Para tanto, e em tempos de pandemia, me utilizo do programa Formação e Capacitação Docente e do projeto de extensão A Reinvenção Docente em Tempos de Isolamento Social. Certo? Ok, então, desde já, peço desculpas por qualquer barulho estranho que vocês possam ouvir vazar dos seus fones, mas como estou gravando de casa e a mesma fica perto, e digo bem perto mesmo da rua, pode ser que alguma coisa passe batido da limpeza de som posterior, certo? Como esse cachorrinho que não para de latir o tempo todo. Firmeza? E galerinha, hoje nós temos história, certo? E vamos estudar uma paradinha muito legal chamada igualdade de direitos. Então, mas antes eu vou ter que começar a aula de hoje com uma pergunta. E a pergunta é: vocês gostam de hip hop? Eu não podia ser outra coisa. E se eu disser para vocês que hip hop é muito mais que música e tem tudo a ver com igualdade de direitos? What? Pois é isso mesmo, direitos civis e hip hop andam lado a lado. Mas para exemplificar um pouco, vamos ver alguns conceitos a respeito disso, começando com direitos civis. Para começar, é importante compreendermos o que são direitos civis e o que são igualdade de direitos. Então, vamos por partes. Voltando. Vamos por partes. Os direitos civis que nós brasileiros possuímos hoje são a liberdade de se expressar, de se manifestar, de se comunicar e de se deslocar livremente, ou seja, ir e vir de um determinado ponto para outro, certo? Temos também os direitos de se reunir com quantas pessoas quisermos, liberdade religiosa, liberdade de credo, enfim, são vários os nossos direitos civis e são eles que garantem a proteção e a igualdade entre os indivíduos. Todos nós temos os mesmos direitos perante a lei. Tá, aí tu me pergunta, tá aí, tio Wiza, o que tudo isso tem a ver com hip hop? Hip hop não é aquele lance onde os caras cantam, dançam, aquela parada mais musical? Certamente que sim. Não! Aí eu te digo, pois bem, jovem gafanhoto, hoje o hip hop é um movimento que conhecemos de modo internacional, claro, através dos artistas mais renomados e mais conceituados do mainstream aí, né? A gente tem aí essa galera toda, Eminem, Dr. Dre, 50 Cent, né? Tem essa galera toda aí bombando que está sempre aí aparecendo pra gente. Mas o hip hop, ele nasceu como um movimento libertário nos bairros pobres do Bronx em 1970, como um transmissor da luta social e política do dia a dia nos bairros pobres. O hip hop, ele nasceu como uma ferramenta de denúncia, defesa e promoção dos mesmos direitos civis que vimos agora há pouquinho. Galera, parece até bobagem a gente falar disso hoje em dia, mas antes era preciso brigar para ir de um lado ao outro da cidade sem ser parado pela polícia. Tu sendo morador do Bronx, de cor preta ou branca, não importava, certo? Então, isso é um espólio do teu direito civil de ir e vir, né? Tu era impedido de sair do ponto A ao ponto B
exatamente por discriminação do lugar onde tu mora, ou pela cor da tua pele, ou por ser quem tu é. Né? Essa era a ideia. O hip hop ele reutilizava esses padrões musicais para falar dessa realidade, né, do cotidiano nas periferias, sobre pobreza, sobre racismo, sobre todas as formas de violência que se vive, né, não só a violência física. Trata-se de uma forma de se libertar de todas as formas de dominação e discriminação. Né? O hip hop lutava e ainda hoje luta diariamente por essa igualdade de direitos que temos hoje e ainda assim não temos ela em sua totalidade. Seguindo então aqui com a nossa aula, falemos agora sobre a diversidade da sociedade brasileira. Os direitos civis eles garantem a igualdade de tratamento para todos os indivíduos sem exceção, mas os indivíduos eles não são iguais entre si. Então, quando nós falamos em diversidade, nós falamos de hábitos, de cultura, de etnias e de gênero. De forma resumida, é isso que é a nossa diversidade brasileira. Todo mundo junto e misturado, vivendo em harmonia. Pelo menos essa seria a ideia. Quando falamos em diversidade dentro do movimento hip hop, a cultura ela pode ser considerada como uma representação disso, pois é um movimento multicultural que aceita e não somente aceita, acima de tudo respeita todos os indivíduos, sejam eles homens, mulheres, pretos, brancos, altos, baixos, gordos, magros, independente da sua opção religiosa ou sexual. Né? O hip hop ele é uma cultura que não discrimina, ela é uma cultura que abraça. Né? E a ideia, né, é que a nossa sociedade deveria ser assim também. O hip hop hoje ele cresce muito como música popular, mas na verdade ele é um instrumento ligado à solidariedade, né? À reivindicação do direito, à autodeterminação de todos os povos oprimidos, mais ou menos assim nesse sentido. Só para a gente ter uma ideia, na Palestina o hip hop é uma ferramenta para denúncia em relação à ocupação ilegal de Israel, mas também é uma ferramenta para a emancipação e reivindicação popular por liberdade. E já fazendo um link com isso, vamos falar agora dos direitos civis dos afrodescendentes, certo? Ou a falta de direitos, pois falaremos aqui de escravidão. Durante o período da colonização, o trabalho pesado era realizado nas plantações de cana-de-açúcar pelos escravos. Escravo é aquele que trabalha sem receber nada em troca, trabalha literalmente pela sua vida, pois não tem sua liberdade assegurada. Ainda hoje, em pleno século XX, temos casos de trabalho escravo tanto no Brasil quanto ao redor do mundo. Foi lá em meados de 1888 que foi sancionada a Lei Áurea, então assinada por um membro da monarquia, a tão conhecida e falada Princesa Isabel, né, que foi vista como uma heroína, onde foi determinada a abolição da escravatura e a libertação dos escravos. Como pudemos ver alguns dias atrás, a morte do segurança George Floyd através de abuso da força policial, o que gerou uma grande reflexão sobre racismo em outras minorias dos Estados Unidos. Cartazes começaram a aparecer nos protestos antirracistas que agitam o país. Hispânicos, árabes, asiáticos se uniram ao lema do Black Lives Matter, em tradução aqui para o nosso português, vidas negras importam. E o que eu quero dizer com isso, gente? Aqui na América Latina, e mais precisamente no Brasil, grupos pró-hip hop se afirmam como um dos componentes de muitos movimentos sociais que sacodem o território ao colocar em prática a organização autônoma dos bairros populares. E eles expressam preocupações sociais relacionadas a temas feministas, anti-autoritários, como que aconteceu aí agora, também no mês passado, né? Contra o fascismo, libertários
e antirracistas. Protege dele mesmo? Não, ele protege do sistema, ele protege. Ele já é entre aspas, vocês chamam de traficante, chamam de comerciante. O cara que comercializa cocaína, vamos dizer assim, já abertamente, ou a maconha, ou qualquer outro tipo de droga, ele é um comerciante. Como qualquer outro. Sim, mas que leva as pessoas para a cadeia ou para o cemitério, né? Agora, o dono da 51 não tira a cadeia pelos litros que ele vende. A Ambev, ninguém vai para a cadeia. Toma 4 garrafas de cerveja, você vai ver se você não bate o carro. Você vira o super-homem na marginal. Mano. Ele não vai tirar a cadeia. O filho dele não vai ficar manchado como filho do ex-presidiário. O que faz mais mal? Uma dose de 51 ou um cigarro de maconha? Não, mas a gente tem uma discussão então sobre não, mas eu não estou te perguntando se você usa. Falo você, certo? O que faz mais mal? Teria que ter um médico aqui. Vamos falar de droga, tem que ter um médico. Não, nem precisa usar para saber, isso dá para responder. É o 51. Certo, disparado. Então ele não está preso, esses caras não vão preso. Porque eles não são pretos, não são, certo? Não são morador de favela, não são morador de periferia, eles não vão preso. Agora, então por hoje é só, meus galerinhos e minhas galerinhas. Encerramos a nossa aula por hoje. Não esqueça de deixar as suas dúvidas aí nos comentários. O prof vai ali e vai ler e vai responder a todas elas, certo? Se quiser saber um pouco mais sobre George Floyd e os acontecimentos nos Estados Unidos, eu vou deixar um card aqui na descrição do vídeo e um outro explicando sobre o que é o fascismo, tá bom? Peço desculpas mais uma vez se vocês ouviram algum barulho estranho, auto, carro, moto, papagaio, periquito, cachorro, dinossauro, né? Daqui a pouco vai passar um avião aqui por cima, porque quando a gente começa a gravar é isso, tudo acontece, né? O apocalipse, né? Mas faz parte, nesse período a gente tem que se cuidar, não adianta, tá? Beijos e abraços a todos, fiquem com Deus e até a próxima!